E aí, continua ou não? Cancelo? Não, se você estiver gostando do vídeo, continue. Eu gostando do vídeo, velho. Sim. Assim, pra explicar coisas. Não do vídeo dela, mas pra usar umas paradas que ela fala pra continuar. Mas é que não tem... Mas Eu só concretizando. com isso, ó. E se hoje pessoas muito famosas e bem-sucedidas e ricas e milionárias mostram que, na verdade, foi isso que fez elas chegarem lá, e é isso que é o Legendários nada mais é do que pessoas muito ricas, famosas, pessoas que são vistas como modelos, indo para um lugar, né, e repetindo um discurso muitíssimo complicado, que não é simplesmente uma escolha individual, mas é um projeto de poder. E é um projeto de mundo que exclui pessoas que não são aquilo ali, né? Então, tá tudo dentro do mesmo universo, né? O Legendários, o Café com Teu Pai, o Trump proibindo gente de ser trans nos Estados Unidos, o... Pra quem não sabe, são 5 da manhã. E a gente tá vendo uma querida falando sobre um cara bem pequenininho, porque ele deve ter 1,65 m, o café com o caralho, tomando café e falando no vídeo de 1 minuto uma piadinha de um chinês. E aí ele faz uma imitação. Eu adorei aquilo. Foi bem cinematográfico. E são 5 da manhã. É bem interessante tudo isso. Eu não Trump. sei. O raciocínio saiu de Café com Teu Pai e foi pro Trump. Bem rápido, aliás. Tudo isso está dentro do mesmo universo. Né? Cada vez mais influenciadores entrando para a igreja evangélica, cada vez mais pessoas abrindo mão de determinadas coisas na vida, e é aquilo, de novo, individualmente, todo mundo tem todo o direito de fazer o que quiser. Mas a gente sabe que isso não é uma escolha individual, mas um projeto de poder. Vamos ver mais um pouco? Porque é difícil. No final das contas, é muito fácil depois a gente assistir esse tipo de conteúdo e ficar do tipo, é verdade. Eu acho que tem alguma coisa aí. E até fica um pouco meio irônico da gente assistir uma pessoa com tanta certeza falando tanta bobagem. Só pra constar, no chat, a gente tá fazendo isso ao vivo, tem um monte de pessoas assistindo isso aqui, são 5 da manhã. E eles estão comentando sobre ácido corroendo plástico. Só pra dar uma quebrada aí. Vamos voltar ao vídeo do Boys Char. E tem alguma coisa aí. E até fica um pouco meio irônico da gente assistir uma pessoa com tanta certeza falando tanta bobagem. Meio irônico da gente assistir uma pessoa com tanta certeza falando tanta bobagem. É bem irônico, não? É bem irônico. Toda vez essas pessoas estão falando delas mesmas, cara. Isso tá se tornando cada vez mais certo pra mim. Todo vídeo. Essas pessoas falam delas mesmas o tempo inteiro, cara. Sim. Parafraseando Capitão Nascimento, irônico do inglês, ironic. Ironic. Do Do grego. espanhol, Irônica. irônico do francês, ironic do alemão, ironisch Irônico do italiano, da minha pica. irônico Irônico. do russo, eu não sei ler isso, Escracoto. do árabe, o Miorim, cadê o Miorim? Do árabe. Maganda Juliet Common Parliament we've been using and good like promising set limit outcome outcome. Ei, meu irônico em árabe é foda mesmo, velho. No japonês,
Rinikuna. Duvido. É, pô. E do turco, ironic. Eu sei turco. E o latim? E eu vou chutar que é ironic, eu não vi não. Mas deve ser ironic. Quando a gente percebe que isso tudo é só uma construção de uma coisa que está se ganhando cada vez mais poder, né? Vamos lá. Vai, Homem queridão. funciona exatamente igual cachorro. Isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Esse é o café com teu pai. E se você sabe Entendeu? Mais uma noção de que o homem e o bicho é a mesma coisa e que tudo, na verdade, é instinto. O homem, ele age com instinto. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou traduzir o que ele está trazendo. como funciona o cachorro, você sabe que não adianta encher o saco dele pra ele fazer algo que você queira e nem brigar com ele pra ele parar de fazer alguma coisa que você não queira que ele faça. Cachorro funciona com reforço positivo. Toda vez que você valida um comportamento do seu marido, namorado, ficante, você tá criando um estímulo positivo pra fazer com que ele repita esse comportamento. Se você quer que ele seja mais carinhoso, coloque-se em uma situação em que ele age dessa forma e depois o elogie. Você quer que ele seja mais ativo nas atividades da casa? Então fale sobre quanto você fica excitado em vê-lo consertando alguma coisa. É sério, isso funciona mais do que ficar lembrando ele a cada 6 meses que a janela tá quebrada. E o principal, reforce na cabeça dele o quanto você é grata por ele trabalhar muito. De nada. E de novo, isso aqui que ele está falando é baseado em nada? Não. É baseado em uma certa realidade. Por quê? Porque homens são moldados a serem extremamente dependentes da validação alheia. Profundamente. Eu gosto quando o Malboro fica calado. O que se passa na mente deste homem. Eu acho que tem alguma relação com validação alheia. E Beth Boixá. Beto Brochá. Por que você quer ter a porra do seu nome na sua carteira de identidade? Por que você acha que eu tenho que lhe chamar de Beta Brochá? Se não, eu sou homofóbico. Se eu chamar você de ele ou de Beto, você vai ficar triste com a minha falta de validação social, porra? Se eu chamar ele de Senhor Batata do Toy Story. Oi. Meu sangue judeu até veio aqui. Oi. Cuidado, viu? Advogado tem, viu? Só fazer... Perdão, eu sou... Não, vou fazer isso não. Beta Brochá, veja só, você não estuda porra nenhuma. Vamos botar as cartas na mesa. Você não estuda nada. O que esse filho da puta tá falando de forma burra pra caralho, de forma inconsistente, é que é Skinner, Pavlov. O Pavlov, o Skinner, eles fizeram 2 pombos jogarem xadrez. Xadrez ia ser foda. Ping-pong. Ping-pong. Reforço positivo e reforço negativo são 2 coisas que se usam para modular a noção de dopamina. O ser humano pode vencer isso? O ser humano pode vencer isso. O ser humano é capaz de agir sem isso? O ser humano é capaz de agir sem isso. Mas, obviamente, que quando... Vamos simular. Beta Brochá. Você chega em casa, seu namorado dá um murro na sua cara. Eu sou muito imaginativo. Ele dá um murro, um pipoco do caralho na tua cara. Eu acho que ela quebra ele. E ele fala assim pra tu, ó. Por que tu não limpou a cozinha? Isso é reforço positivo ou negativo? Tu vai ficar com medo dele? Quando tu vê ele, tu vai ficar com trauma, tu vai ficar com medo dele, não vai? Chama reforço negativo. Agora, se tu chega em casa... E dá uma mamadinha. Se tu chega em casa e o carrão tá com a pica desse tamanho dura, dizendo assim, ó: eita, que foi bom que só que tu arrumou a cozinha. E dá-lhe, mas dá-lhe, estalando. Pá.
Porra, arrebenta, velho. A próstata. Qual ia ser a situação melhor? Empurrando a janta com gosto. Qual seria a situação de reforço positivo? Será que é tão difícil de entender o que as pessoas falam, velho? Será que não dá pra botar você mesmo dentro de um contexto pra tentar administrar o que a outra pessoa tá afirmando, meu irmão? Isso é teoria comportamental, porra. Os caras tão botando pra foder nos Estados Unidos, no mundo todo. E não é nada novo não, tá? Não, o Skinner. Início do século XX. Tal do behaviorismo ou comportamentalismo. Antigo que nem o caralho. Eu acho que o relacionamento tem que ser baseado em comportamento positivo e negativo. Não acho. Eu acho que o campo de estimular dopamina e elementos químicos no corpo vale a pena para se manter um relacionamento? Não acho. Mas que é funcional, é. Tem uma certa vez, inclusive, de uma história, que o Skinner estava num jantar. E um caba falou assim: ô Skinner, duvido tu condicionar o comportamento daquele cara ali. Ele bater palma. O Skinner lá foi lá e toda vez que o cara falava alguma coisa legal, o Skinner batia palma e o cara batia palma de volta. E aí ficou nessa. Toda vez que ele falava alguma coisa, o Skinner batia palma, ele batia palma junto. Parecia doido, tá vendo? Aí chegou no momento que o cara tava comendo e o cara bateu palma, o Skinner bateu palma e o cara soltou o garfo e bateu palma. Aí o amigo do Skinner contou pro cara que ele tava sendo manipulado. Depois que o Skinner começou a bater palma, o cara ficava com raiva do Skinner. Parou de repetir esse comportamento depois que ele descobriu o que estava acontecendo. Ele condicionou o comportamento. Nós condicionamos o comportamento das pessoas o tempo inteiro. Se toda vez que o Baiano chegasse aqui eu desse um prato de comida gostoso, um hambúrguer pra ele, Oxi. o Baiano ia dizer: meu irmão, eu tô com fome, vou lá na casa do Malboro. Toda vez que o Baiano me visse, ele ia sorrir. Caralho, o Malboro ali. Eu tô pô, sorrindo só de imaginar. Tá vendo tu? Só de pensar, tu já tá nesse mundo, né, velho? Sim. Já tá condicionado, só com a possibilidade. Se toda vez que o Baiano chegasse aqui, eu começasse a xingar ele e desse um murro nele, Ei. o Baiano nunca mais vai voltar aqui. Isso é o condicionamento do comportamento. É difícil. Não, não é difícil. Eles treinaram pombos. A jogar ping-pong. Não é possível que um ser humano não consiga entender A e B. Será que é possível condicionar a betas crechos a ler? É possível. É possível, né? É possível. Se ficar, hein, porra. Principalmente pelos pares, né? Porque homens veem outros homens com admiração e veem mulheres com desejo, né? Então o afeto, o amor entre homens é só entre homens. E aí, Beto, bora? Eu gosto desse papo. Amor de homens somente entre homens. Bromance. Sim, somente entre os iguais. Eu acho isso interessante. Porque depois de uma conversa sobre cultura, sobre quem é a maior diva, eu acho interessante ter um negócio mais íntimo. Mas pensando assim, dois homens gay que não gostar de não querer mulher. Será que gay é um comportamento machista? Bom ponto. Será? Eu acho que não, pra ela. Mas seguindo o raciocínio dela, que é meio foda-se, seria. Seria machista. Seria. Homem, ele não ama a mulher, ele deseja a mulher. Isso não é biológico, isso não é natural, isso é uma construção, né? Que chato esse vídeo, né, galera? Outro dia a menina, Concordo. Chato pra Eu- caralho esse vídeo aqui. Eu velho. previ o futuro, tá? ela falou assim, a palestrinha da Beta começa no 16 minutos e termina no 26. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Eu não sei se ela... no TikTok tá disponível, se quiser eu mando os links pra vocês verem sem a palestrinha da Beta. Mas, tão chato esse tipo de coisa. Ah, esse conteúdo é tão bobo. E o problema é que tanta gente cai nisso. E aí, olha, a pessoa, a gente não tá com muito tempo de pensar ultimamente. Então a gente olha esse tipo de conteúdo e fala, é verdade. Nossa, é verdade. Como se isso fosse uma lei universal. E não é. É só porque o homem ele é treinado a ser
Condicionamento agora existe. Não demorou nem 3 minutos, né? Um ser que depende da aprovação de outros homens. E também é treinado a ser um ser que é. Acho que eu vou ser processado nesse vídeo aqui. Eu acho que pode dar ruim mesmo. Não, mas eu vou. Agora eu quero ver esse vídeo. Não, mas calma. Seja processado, mas só processado. E o que seria além de processado? Ele poderia mandar um monte de motoboy vir buzinar aqui na frente de casa. Tu prefere? Eu prefiro o motoqueiro do que o processo. E Movido pelos desejos sexuais. Então, a mulher dele, ela vai conseguir com que ele faça o que ela quer quando ela se mostra excitada, quando ele conserta uma coisa. Porque ele se sente o quê? Viril. Ele se sente poderoso, ele se sente necessário. Porque no final das contas o homem é um ser profundamente inseguro. Porque se fosse seguro de si, não estava com esse tipo de reforço necessitando de, olha, eu faço isso. Sim, é tudo psicológico. Tudo é psicológico. O mundo todo é tudo psicológico. Não existe corpo, não existe elemento químico, não existe dopamina, não existe testosterona, não existe nada. Só existe o corpo e um cérebro. Não tem órgão. É o corpo sem órgãos. Do caralho. Isso porque a minha mulher fica excitada comigo. Cara, o Augustinho já falava isso no século II, cara. Século IV. O Augustinho já falava disso, cara. Por que quando me ensinam latim cantando, eu aprendo e gosto, e quando me batem pra aprender grego, eu não consigo aprender? Você tá em Augustinho, cara, século IV. O cara não tinha Google, meu irmão. confissões aí pra quem quiser o livro. O cara não tinha Google. Essa pessoa com Google não consegue pesquisar, cara. Triste. Qual é aquela afirmação que ele fala? Tu sempre lembra? Como é que... Aquele que não quer... Eu vou esquecer porque eu tenho que lembrar, entendeu? É assim que funciona a minha cabeça. Tá falando de hambúrguer e tu lembra disso? Sim. Faça o bem a quem te queres. Pois é tudo da lei. Não Eu precisa. esqueci, mano. Agostinho disse lá, né? Como é? Se te faz bem, não faz mal a ninguém. fala isso aí. Agostinho de Hipona. De ser insegurança. Porque se existe uma coisa que fundamenta a masculinidade, é a insegurança. O homem, ele é aquela história, né, que a gente estava Contra determinismo, tá? Sim. Contra determinismo. falando. Se o homem ele precisa aprender a ser homem, por que é que ele tem que proteger a masculinidade o tempo inteiro? Por que é que o homem que usa rosa já é questionado a masculinidade? Por que um homem que demonstra afeto por outro homem já é questionado a masculinidade? O que é afeto? É aquele negócio lá do livro do Safatli. Não, mas o que é afeto? Aí é foda, pô. Se chega, o cara chega aqui em casa, eu pego a pitoca dele assim e fico fazendo assim, é afeto, né não? Uhum. E se o cara chega e fala, bom dia, man, e aí, como é que tá? Aperta a mão, o que é afeto? Também. Acabou-se. Tudo é afeto. Por que um homem que não age de forma ativa e agressiva com outra mulher já é questionado a masculinidade? Se a masculinidade é uma coisa tão natural, por que o homem está o tempo inteiro lutando para não perder ela? Olha o sorriso. O sorriso de quem sabe do que tá falando, meu amigo. Se controle, muito cuidado. Eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos... Vamos As mulheres lá, lutaram mas- tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Esse é o café com teu pai. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa Tem um estudo que fala que o homem pensa em sexo 38 vezes por dia. Então eu não sou homem, não. Eu sou homem, não. Tu não pensa em sexo, não? Não. Eu penso em comida, muita comida. Eu acho que tu... Será, Beth? Poxa.
forma. O homem usa e a mulher acha que tá no controle, mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher, sua capacidade de entrega, vínculo e ternura, foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a superficialidade e o descontrole sexual, foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada. Se fosse de propósito, nunca tinha sido. Curioso aqui, ó. O que que ele tá dizendo aqui? Que primeiro, é curioso porque as mulheres, biologicamente na cabeça dele, são pessoas de ternura, de recepção, né? São pessoas que buscam o amor e não o sexo. E aí as mulheres, elas, pelo empoderamento, começaram a agir como os homens, o que comprova de que o comportamento sexual ele tá disponível tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas mulheres são muito menos incentivadas a se utilizarem da sua potência sexual, muito menos do que os homens, né? Os homens Ainda não tem potência sexual. Ela não tem pau. Ela tem desejo sexual. Quem tem potência sexual é o homem. Lembrei da frase, só pra... Eu acho que eu lembrei. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade. Isso. Mesmo que seja bom o que faz. Isso. No caso, ele tava estudando grego. E foda-se, batiam nele o caralho. Ele falou, mano, isso aqui é bom. Aprender grego é bom. Não me bate não, na moral. Mas não. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade. Mesmo que seja bom o que faz. Mas a Beth Boixá. acabou-se. Agostinho, toma. Sim, senhor Batata 1. Ei! Agostinho pelo 0. contrário, são incentivados a usar isso de forma irresponsável. Então, ele próprio fala que, biologicamente, isso não faz muito sentido, porque tanto homens como mulheres, hoje em dia, na cabeça dele, se igualaram, e mulheres se igualaram na promiscuidade. Outra coisa também é que existe um discurso profundamente moralista sobre o que é promiscuidade, e esse é considerado um defeito. Uma mulher que quer se relacionar... Eu falei que o homem que eu falei, o homem que tem potência, homem cis. O homem trans pode ter também. E a mulher trans pode ter potência. A mulher cis, não. Me lembrei aqui, ó, que tá tarde, eu tinha esquecido isso aí. sem amor e só apenas no sexo, na cabeça dele, é uma coisa eticamente ruim. E aí é óbvio, gente, que é aquela história do ovo ou a galinha. Não é que o homem vai olhar para a mulher e falar, com essa aqui eu não quero me relacionar, eu não tenho respeito com você. Não é que isso que seja uma coisa natural e inconsciente do homem. Não, muito pelo contrário. Porque o homem trata... E aí Desisti desse vídeo, eu vou postar isso não. Acabou-se. Acabou, Não. senhor Batata. Não. Ela parece muito a carne de porco que você coloca na feijoada. E amanhã eu gravo outro, acho outra coisa. Dá não.